Olá, assombrados. Eu sou a Ana Paula. Eu já ia falar, meu nome é Fulana, juro. Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Não se esquece que tem caixa assombrada do mês de maio com o tema fadas. E vai por mim, essa caixa tá muito legal, muito fofa, tem coisas muito legais nela, tá? Fiquem ligados e entra daquela fuçadinha lá na loja assombrada, tá bom? Ó, vou mostrar 3 itens aqui rapidamente para vocês que vem na caixa assombrada de fadas. Uma porta de fadas em resina, onde você pode queimar o incenso aqui, ó, colocar a vareta de incenso aqui, tá? Porta de fadas feita exclusivamente, numerada, tá? Para caixa assombrada de maio, pintada à mão. Orelhas de fada, um par de orelhas de fada feitas pela artesã de Nittal, tá? Olha aqui, ó. Você encaixa aqui na sua orelha, tá vendo? E você fica com orelhinhas de elfo. Muito facinho de usar e fica lindo. E também tem mais coisas, tá? Mas esses são apenas 3 aqui. O kit mudas da Yes We Grow. Olha aqui, ó. Aqui dentro você recebe 6 cápsulas. Você vai aumentá-las, tá? Elas vão ficar desse tamanho, assim, ó. Tá? Hidrata ela e ela aumenta e você coloca as suas sementes nessa cápsula, que ela vai ter ali o solo para você cultivar as suas sementes e depois passar para um vaso maior e ter a sua plantinha. Então você vai plantar aí as suas sementinhas e tem tudo que você precisa aqui, tá bom? É lógico, depois você põe num vasinho, né? Mas são apenas algumas das coisas que vem na caixa assombrada do mês de maio com o tema fadas. Não perca, se ainda não assinou, assine e receba a partir de maio. Se não quer assinar, tem a opção da compra da caixa de forma avulsa, tá? Vamos então ao relato de hoje, que é de Sete Além. E esse relato é de 2020, tá? O homem levou uma grávida a Sete Além? Vamos ver do que se trata essa história. Olá, Ana, meu nome é Fulana, olha lá, e vim contar o meu relato para você e para todos os assombrados. Se tiver qualquer nome, pode ler tranquila, pois já estará trocado. Eu moro no interior de São Paulo. Sempre fui uma menina que tive curiosidade com o sobrenatural, e quando conheci o seu canal anos atrás, descobri que existe o sobrenatural e que devemos respeitá-lo. Eu sempre pude sentir presenças em lugares que eu ia. Eu não via e nem ouvia nada, era só um sentimento de ser algo bom ou ruim mesmo. Eu morei fora por 2 anos e já faz um tempo que estou de volta. Uma amiga da minha mãe construiu uma casa para a mãe dela, mas a senhora não quis ficar na casa por mais de 1 ano e logo se mudou. Ela dizia que não suportava a casa e, por ser vizinha da própria filha, rolavam umas tretas ali de família e a amiga da minha mãe achou que fosse por isso que ela se mudou, pelos problemas familiares. Bom, agora eu, minha mãe e meu irmão mais novo moramos nessa casa faz 2 meses, lembrando que esse relato é de 2020, de agosto de 2020. Tudo estava indo muito bem, a casa era pequena, mas aconchegante. Mas depois desses 2 meses que passaram voando, eu comecei a sentir uma presença nessa casa. Nunca contei para minha mãe sobre isso, só para minha amiga, só para minha amiga de Londres, que até hoje nós nos falamos, né? Essa amiga mora em Londres. Contei para ela que eu acordava no meio da noite, por volta das 2h40 da manhã. Eu me sentia vigiada por algo. E esse algo estava bravo, muito bravo. Eu tinha medo, mas eu falava para mim mesma voltar a dormir. Eu não o via, então eu ficava mais tranquila, pelo menos, né? Mas isso foi piorando. A cada noite que eu dormia, eu ficava com medo de acordar e senti-lo ali. Que agora poderia saber que estava na minha... e agora eu percebia, né? Eu sentia que ele estava na minha porta, me olhando com raiva. Depois de mais algum tempo, eu descobri que esse homem
né, essa presença, era um homem alto, mais alto que a minha porta. Eu sabia que era um homem, pois eu tinha um sentimento de ser um homem. Eu só sabia que era. Não via nada assim. Essa sensação não diminuía, até que eu contei tudo para minha amiga. Depois que eu contei para ela, tudo ficou melhor de uma noite para outra. Eu continuava acordando, mas era com calma, né? Não com medo mais. Parecia que uma luz estava iluminando o meu quarto. E eu fiquei muito mais tranquila. E pensei que isso já tinha acabado, que esse homem tinha ido embora. Depois de exatas 3 semanas, esse homem voltou. Mas voltou com força. E aí que o negócio começou a ficar muito feio. Bom, eu acordei no meio da noite, como sempre, e com aquela sensação pesada e horrível. Eu vi que era 3h50 da madrugada. E depois eu voltei a dormir. E também voltei a sonhar. Comecei a sonhar. Se eu puder chamar isso de sonho, né? Nesse sonho, eu estava em uma rua. Estava de noite, estava frio. Tinha umas casas do lado esquerdo e absolutamente nada do lado direito. Somente a rua, que acompanhava os dois lados. Uma mulher que aparentava ter uns 23 anos, estava grávida, aparentemente de uns 7 meses. Ela apareceu de repente do lado direito da rua, onde não tinha nada. Ela parecia ter saído de uma festa, com um vestido comprido, um vestido longo, preto, maquiada, estava descalça e com um cabelo bem loiro. Ela era linda, mas muito assustada, mais do que eu. Porque tudo que eu estava vendo e sentindo ali era só um sonho para mim, na minha cabeça, né? Ela, então, essa moça, começou a andar e eu percebi que ela passou direto por mim. Nem olhou para mim. Foi quando eu pensei que eu era invisível. Ela andou e chegou na parte da rua onde tinha algumas casas. E umas pessoas do nada apareceram e eu juro, Ana, eu tomei o maior susto. Mas logo lembrei que era um sonho. Então era um sonho inconsciente, você sabia que estava sonhando, é isso? Mas o sonho, tudo aquilo parecia tão real. Eu não conhecia aquela moça, eu nunca tinha visto ela, mas percebi que ela não era do mal, entende? Ou que queria algo de ruim com qualquer um. Ela só estava com medo e queria sair dali o mais rápido possível, assim como eu. Ela foi mais próximo ali de um senhor, parecia antigo, com roupas antigas, sabe? Dos anos 70 ou 80, não sei, não tão antigas assim, mas, né, antigas. Foi quando eu reparei que todos tinham esse tipo de roupa mais antiga. Não estavam todas sujas e usadas. Não que as roupas estavam sujas ou surradas, digamos assim. Elas só eram assim de outras décadas. Parecia ser da década de 70 ou 80, ela não sabe dizer. Essa moça então, tocou no ombro desse senhor para perguntar a ele onde ela estava. O moço então se virou e começou a gritar com ela, tipo com uma vontade até de agredi-la. Ele gritava: "Saia daqui! Você não é daqui! Eu vou te denunciar! Vocês só trazem problemas! Eu quero que o seu povo suma para sempre!" Então, como se não bastasse, todos que estavam na rua começaram a gritar o mesmo para aquela moça, como se fosse um protesto. A moça, com muito medo, começou a chorar. E eu fiquei mais triste por ela do que com medo, sabe? Então ela começou a correr muito, correr na direção de onde veio, do lado direito da rua, pro nada, sabe? Não muito rápido por causa da barriga, que deveria estar pesada por causa do bebê. Sim, ela estava grávida. Então eu virei de volta para a rua do lado onde tinha casas e as pessoas não paravam de gritar para ela sair dali. E então uma sirene começou a tocar. Que nem dos filmes, quando é um alarme de recolhimento da cidade, de guerra, sei lá. Bom, esse alarme tocou tão alto que eu fiquei até tonta. Eu vi tudo girar, mas infelizmente, mas felizmente logo parou. E sim,
Ah, não, infelizmente mesmo, ela tá dizendo aqui, ó. Eu fiquei até tonta, eu via tudo girar, mas infelizmente logo ele parou. E sim, infelizmente, pois depois que tudo parou de girar, eu o vi. Aquele homem que fica me olhando com raiva na porta do meu quarto. O homem que é muito alto. Eu o vi no final da rua, muito maior do que as casas daquela rua esquisita. Ele tinha um chapéu com uma bengala, mas não porque ele era velho. Ele usava um terno azul marinho escuro e parecia um homem normal, assim, de primeira. Mas quando fui ver os olhos daquela coisa, eu vi que eram mais escuros do que o próprio escuro. Mais escuro do que aquela maldita noite. Eu não me recusei a desviar o meu olhar. Eu não me recusei a desviar o meu olhar do homem. Eu sabia que era o mesmo homem por causa daquela sensação. Era a mesma sensação da madrugada, quando eu acordava pesada, raivosa, né? Uma sensação, à noite era pesada, raivosa, sei lá, triste, pois eu sempre ficava triste ao senti-lo por perto. E eu comecei a chorar muito, Ana, eu juro, foi como se o meu mundo tivesse acabado. Eu estava com muito medo. Enfim, naquela hora, quando desviei o meu olhar daquela coisa, eu vi a moça correndo um pouco mais e com muitas lágrimas nos olhos, eu a vi caindo e desaparecendo. Antes eu achei que ela teria se machucado, né? Eu achei que ela tinha se machucado ou machucado o bebê, eu fiquei preocupada. Fui lá ajudar aquela moça, mesmo não conhecendo ela, mesmo no pior sonho da minha vida, e de estar, mesmo estando chorando muito naquela hora, quando dei um passo à frente, eu vi que ela tinha desaparecido, sabe? Como fumaça. Fiquei confusa quando tudo ficou em silêncio. E eu senti aquele homem que era maior do que as casas atrás de mim. E agora ele parecia estar menor, do mesmo tamanho que eu. Na verdade, do mesmo tamanho que eu o sentia no quarto. Grande, mas não enorme, maior que as casas, sabe? Atrás de mim, ele colocou a cabeça dele encostada no meu ombro. E eu, paralisada, não olhei para ele. Eu me recusei a olhar para ele. Foi como se algo ou alguém dissesse para mim para eu não olhar. E que se eu olhasse, algo ia acontecer. Mas não comigo, e sim com aquela moça grávida. Com a boca no meu ouvido, ele falou bem baixo: "Você não pode salvá-la." E depois de alguns segundos de silêncio, ele disse: "Você não pertence aqui." Ou não pertence a esse lugar. Eu lembro que nessa hora eu desmoronei e comecei a chorar mais ainda. Depois disso, eu caí. Eu simplesmente caí. Eu não senti nada atrás de mim. Mas quando eu caí, eu acordei. Na minha cama, chorando, suando frio. Ana, essa com certeza foi a experiência mais aterrorizante de todas da minha vida. Eu não sei se aquele homem vai voltar e se realmente foi só um sonho. E se foi um sonho. Quando eu acordei, era 3h54 da madrugada. Tinha passado só 4 minutos, mas eu senti que tinha, passado horas após o sonho. Até que quando eu acordei, eu olhei para a janela para ver se já tinha amanhecido. E detalhe, depois disso, eu fui rezando para o quarto da minha mãe para dormir lá. E disse a ela que eu só tive um pesadelo. E até hoje, a única pessoa que sabe desse sonho e tudo sobre o homem é a minha amiga que mora em Londres. Que, como disse antes, eu morava fora, né? Eu morei um tempo fora. E ela é uma das minhas amigas de escola. Ela disse para mim que talvez eu e aquela moça tivéssemos dividido um sonho e que a moça talvez conhecesse aquele homem e que estava atormentada com ele, pois corria como se não tivesse amanhã, sabe? Quando eu tive esse sonho, no dia seguinte eu fui ver um dos seus vídeos e descobri esse lugar chamado de Sete Além. E que tem algumas coisas em comum, como, por exemplo, as pessoas gritando pra gente sair de lá,
uma sirene no fundo, né? Mas eu nunca ouvi sobre esse tal homem em um dos seus relatos. Se alguém souber o que foi isso, uma visão, sei lá, me avisem. Bom, esse foi o meu relato. Ai, meu Deus. Esse foi o meu relato para vocês. Beijos, Ana. A todos os assombrados, obrigada por ler o relato. Desculpe se estiver confuso. Depois de 2 anos fora, foi difícil de escrever em português. Acabou que nem citei nomes. Um beijo para você, muito obrigada. Então, isso me lembrou o T-Man do Little Nightmares, né? Do jogo Little Nightmares. E Little Nightmares parece, às vezes, Sete Além, né? Muito estranho aquele jogo, muito interessante também. Ele é, né? Tem umas pegadas lá que a gente já ouviu algumas coisas aqui nos relatos, negócios. Sei lá, desse jogo tem estranho. Mas me lembrou o T-Man, né? De chapéu e tal, mas não tinha bengala. O T-Man não usa bengala. Acho que não, né? Tem o Mono, a Six, né? E eu não sei, alguém aí já viu esse? Agora eu não lembro assim de cabeça se tem algum relato onde cita um homem desses, mas esse lance dele aparecer no seu quarto, você sentir a presença, não ver, mas sentir que tá ali, de repente num sonho ele está lá, ele falar com você. E essa moça, quem era, né? Será que vocês duas acabaram caindo no mesmo lugar, numa outra dimensão enquanto dormiam? Será que você foi através do sono, mas ela, de repente, ela estava o jeito que ela estava, descalça, com vestido de festa, arrumada, será que de repente ela saiu, entrou no banheiro de uma festa e se viu nesse lugar e depois acabou voltando do nada? Por que que ela foi para lá? Por que que ele falou você não pode salvá-la? Né? Deixem suas teorias nos comentários, se for comentar que seja com respeito. E se tiver uma história parecida, manda o relato pra gente. Espero que tenham gostado. Beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!